Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. E é bom nós estarmos aqui por tudo aquilo que Deus está construindo, fazendo, irmãos. É muito importante nós confiarmos na palavra do Senhor. A palavra, ela tem todo sentido para nós, tem todo um sentido único. É a palavra que nos norteia, a palavra que nos guia. Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós temos ministrado a respeito de uma verdade gloriosa sobre o nome de Jesus. E são verdades que o Espírito Santo tem testificado, que são verdades que Ele quer que nós venhamos saber. Sabe, irmãos? E essas verdades fazem toda a diferença em nossas vidas. A respeito do nome de Jesus. Nós temos tido uma série que a gente não sabe quando vai terminar. A respeito do nome de Jesus. Sabe, Deus quer que nós venhamos andar em toda a autoridade que Ele conquistou para nós. Toda a autoridade que Jesus recebeu e todo aquilo que Deus fez em Jesus, Ele também destinou para nós. A igreja precisa compreender para que ela foi chamada. A igreja precisa compreender que ela não anda na sua força. Por isso que Paulo fala, por isso há muitos fracos, muitos doentes, não poucos que morrem antes do tempo. Deus não quer que nós morramos antes do tempo. Nós não podemos usar de argumentos, morreu porque Deus quis. A vontade de Deus é que nós venhamos ter vida plena. Eu gosto de Salmo 90 e Salmo 91, porque Salmo 90 é uma expressão clara, bem da lei, que fala do povo que está sobre a ira de Deus, que é um salmo de Moisés. Para quem não sabe, Moisés foi aquele que foi o interlocutor da lei, aquele que mediou a lei entre Deus e o povo de Israel, porque a lei foi dada por Moisés. Mas nós sabemos que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é essa graça que o diabo tenta cortinar, tem de colocar um véu sobre os nossos olhos, para que nós não venhamos compreender. Porque a graça destrói todas as artimanhas do diabo contra nossas vidas. Se nós compreendemos a graça de Deus, nós podemos reinar em vida. A Bíblia diz, Romanos 5,17, que os que recebem a abundância da graça e a dádiva de ser considerado justo pela fé, reinarão em vida. Ele fala isso porque pela desobediência de um homem, a morte reinou por meio dele, por causa da desobediência de um só homem. Sabe, e o diabo, ele quer imputar a nossa desobediência, as consequências que nós vivemos. Na verdade, os pecados que nós cometemos têm consequências, nós sabemos disso. Mas existe uma consequência que marcou as nossas vidas, que nos trouxe uma herança de maldição, de derrota, de pecado, de fracasso e de morte. Que isso veio reinando sobre a vida dos homens, que nasceram da carne e do sangue. E Deus deu uma oportunidade para que nós não estivéssemos mais debaixo dessa desobediência de Adão, para não sofrer as consequências da queda, da morte, e a morte não reinasse sobre nossas vidas. Por isso Deus agora nos instituiu e nos estabeleceu debaixo de uma obediência, a obediência perfeita de Jesus Cristo. Por meio dessa obediência, Ele nos dá condições de reinarmos uma vida que glorifica a Deus. Que não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com sua habilidade, mas tem a ver com sua fé em Jesus. A fé nele sempre será suficiente para você vencer qualquer circunstância na sua vida. Amém, queridos? Sabe, e nós temos falado a respeito desse nome, o nome que está acima de todo nome, mesmo porque a Bíblia diz que Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz, e recebeu um nome que está acima de todo nome,
Porque Deus o exaltou soberanamente. Não tem ninguém que tenha sido mais exaltado por Deus do que Jesus. Agora, quando nós entendemos que toda a obediência de Jesus, todo o seu caminhar aqui na terra, foi pensando em nós, foi por nós, desde o momento em que ele aparece em público, João Batista olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ele estava aqui por nós, irmãos. Ele andou nessa condição de obediência e santidade, porque era a condição dele, apesar de ter nascido de Maria, mas nele não havia pecado, nele não tinha pecado. E todo o seu andar e toda a sua obediência até a morte de cruz foi para que nós viéssemos ser favorecidos. E nós precisamos entender, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus, então, ele pode fazer, e é o que ele fez, daquele que não tinha pecado, fazer pecado. Porque aquele que não tinha pecado, Jesus, ele recebeu, ele considerou, ele quis ser a oferta, o cordeiro. Ele disse assim, Senhor, no rolo do livro está escrito sobre mim, me prepara um corpo, porque o Senhor não se agradou de ofertas de animais que não podia remover a consciência de pecado, mas agora, eis-me aqui, prepara-me um corpo, que eu serei essa oferta perfeita, que vai remover de uma vez por todas a consciência de pecado. Às vezes os irmãos ou os mestres confundem que a consciência do pecado, ela antecipa, ou ela vem depois do não pecar. Entende? Tipo assim, você passou hoje, o domingo, vamos imaginar hoje, acordei na glória, né? Sentindo a unção, até jejuei, nem comi, tinha churrasco em casa, eu nem quis, não quero churrasco não, hoje eu vou ficar só na santidade, na bênção, sentindo a unção, e vou para o culto, aleluia. Aí eu penso assim, eu estou sem consciência de pecado. Não, queridos, não quer dizer isso. A ausência da consciência de pecado tem a ver com a obra perfeita da cruz. Tem a ver com o sangue que foi derramado. A Bíblia diz que é o sangue que santifica. O sangue que purifica. Paulo diz, nós somos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem crê? Amém. Aí quem crê pode se ver sem pecado. Por isso que Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado, por essa consciência. O certo que as fortalezas que foram construídas na nossa mente, e o diabo trabalhou muito bem a respeito disso, faz com que nós venhamos andar por aquilo que sentimos. Nossa, eu estou sentindo mal, eu estou me sentindo frio, eu estou me sentindo tão distante de Deus, estou me sentindo carnal. Mas são só sentimentos. Se você tem fé em Jesus, é isso que importa. Porque a fé vence os sentimentos, a fé vence as concupiscências, a fé vence aquilo que está no nosso corpo, com o sentimento, nossa, está tão longe de Jesus, quando a Bíblia diz que Ele está perto, nós somos aproximados pelo sangue. E Deus não quer que a sua igreja ande por sentimentos. Deus não quer que a sua igreja ande por emoção. E pensa numa igreja que gosta de emoção, é a igreja brasileira. Que gosta de um movimento, gosta de... E é bom. Arrepios, é bom, maravilhoso, irmão, sentir... Ah, que delícia, bom. Mas, queridos, bom mesmo é você crer. Bom mesmo é você confiar independente das suas emoções. Porque quando vier as tempestades, você não vai ser removido desse lugar. Quando vier as circunstâncias difíceis, você não vai ser removido dessa condição. Porque a fé é o firme fundamento. Você tem um firme fundamento, que é Jesus, é aquilo que Ele fez, queridos, nada pode te remover desse lugar. E isso é maravilhoso. Agora, queridos,
como nós temos falado a respeito do nome de Jesus, e um nome que nos foi dado, é uma herança tão gloriosa, é uma herança tal que Pedro, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, a igreja foi cheia do Espírito Santo, e logo depois que isso aconteceu, eles estavam caminhando para o templo para orar, e encontraram um paralítico. Ele e João estavam indo para o templo, e o paralítico estava lá, coxo, muito tempo, desde a sua nascença, desde quando nasceu. E ele começou a pedir esmola, e Pedro fala para ele, João para, e olha para o paralítico, e fala assim, olhe para nós. Olhe para nós. Queridos, e essa é a verdade que a igreja precisa carregar. Eu quero que as pessoas olhem para nós. Porque quando Jesus, ele tinha essa consciência, ele sabia que o Pai estava nele e ele estava no Pai. A ponto dos discípulos questionarem, Senhor, mostra-nos o Pai. Peraí, gente, vocês estão tanto tempo comigo, vocês não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E Deus quer que a igreja seja dessa forma. Quem vê a mim, vê a Jesus. Vê a Ele. Por quê? Porque eu estou nele, Ele está em mim. Assim deve ser a nossa condição. Porque o Espírito Santo está em você. E essa verdade, queridos, que é uma verdade que não pode ser escondida. Não pode ser deixada de lado, tem que ser usufruída e praticada. Aí ele fala assim, olha, o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu possuo algo que é muito maior. Eu tenho o nome de Jesus. E ele diz assim, ande. E ele pega pela mão direita, porque tem sentido, levanta aquele paralítico começa a andar. Porque essa é a maravilha do nome de Jesus, e o nome de Jesus revela tudo aquilo que ele é. Quando você pensa no nome de alguém, você pensa toda a vida daquela pessoa, tudo aquilo que ela fez, tudo que ela tem, toda a realidade dela. Então pensa em tudo que Jesus é. Por isso que a revelação de Jesus, ela traz um peso para nossas vidas. Porque você carrega esse nome. Você carrega esse nome. Sabe, e eu quero trazer uma amplitude a respeito desse nome, porque nós pensamos nesse nome, é usado para expulsar demônios, é verdade, que é para curar os enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, eles ficam curados, e ficam mesmo, porque não tem a ver com a nossa santidade, tem a ver com o nome. Amém? Mas eu quero mostrar para vocês que o nome de Jesus é um viver. E eu quero falar sobre o viver por meio desse nome. Eu quero abrir com vocês lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15 e 17. Hoje nós vamos percorrer nas ruas de Colossenses, desfrutar das avenidas desse lugar glorioso que é a carta aos Colossenses. Aqui no versículo 15, diz assim, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Não é o tema, mas é bom a gente falar, essa paz é a paz que Jesus nos deu. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que é a paz do mundo? Está tudo sob controle? Está tudo sob controle? Então estou em paz. Se tem tempestade, perdi a paz. Se eu estou em falta com algo, perdi a paz. Se eu estou passando por uma angústia, perdi a paz. É circunstancial, é condicional. A paz de Cristo excede a todo entendimento. E essa paz, queridos, nós precisamos tomar posse. Porque é essa paz que vai nos guiar, sabe? E às vezes a gente fica esperando o guiar do Espírito Santo, como eu preciso ouvir a voz. Eu vou para a direita, vou para a esquerda. Vou para frente, vou para trás. Não, queridos, ande nessa paz. Quando essa paz, você perceber que essa paz está sendo roubada, é um sinal para você, pode ter alguma coisa errada. Amém? Aí você busca ouvir a voz de Deus, ou recua numa decisão que você está para tomar, ou toma a decisão que você precisa tomar, e essa paz volta, entende? Não que ela volta porque ela saiu, mas a paz está ali para te direcionar, para te ajudar no seu caminhar. Amém? É essa paz que te guia, é a paz que guia a igreja. Aí ele fala assim, a qual também foste chamados em um só corpo,
E sede agradecidos. Eu gosto disso, porque o chamado de Deus para nós é um chamado de ações de graças, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo. Nós não fazemos literalmente nada. Paulo, ele fala assim, eu trabalhei muito mais que todos os outros, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele está dizendo, é a graça de Deus em mim que faz com que as coisas funcionem. Então, é uma consciência do operar constante de Deus em nossas vidas. Ele está falando sobre ser agradecidos. Aí, ele vai falar algo, aqui que depois eu vou transportar da rua de Colossenses para a rua de Efésios, que ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, mais uma vez, com gratidão em vosso coração. Aí presta atenção nesse último versículo aqui. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Percebam que o tudo é tudo. Quando eu comecei a vir aqui pregar, eu não falei, eu vou pregar no nome de Jesus. Sabe, mas é uma consciência que eu preciso ter. Que consciência que eu preciso ter? É a consciência de que Ele está em mim, eu estou nele, porque o Espírito Santo está em mim. Então eu tenho a capacidade, a habilidade do Espírito Santo para falar a palavra. Amém? E graças a Deus que o Aloysio não tem. Graças a Deus pelas habilidades que nós não temos. Porque desse lugar flui poder de Deus. Desse lugar flui glória de Deus. Então quando Paulo está dizendo tudo o que fizermos, e tudo não deixa de fora nada, nada, queridos. E está falando, fazei-o em nome do Senhor. É uma consciência de que assim como eu preciso do nome de Jesus para expulsar um demônio, que se eu falar, sai no meu nome, ele não vai sair. Seja curado no meu nome, ele não vai ser curado. Mas é uma consciência de que Ele em mim me capacita para realizar toda e qualquer coisa. Se você está excluindo algo, você não está debaixo do tudo. O tudo é tudo. É lógico que eu não preciso dizer para vocês que tudo que diz respeito à vontade de Deus. Ninguém vai matar alguém no nome do Senhor. Amém? Ninguém vai roubar alguém no nome do Senhor. Ninguém vai cometer uma atrocidade no nome do Senhor. Mas nós estamos falando sobre coisas que edificam. Vida cotidiana que todos nós temos. Realidades que todos nós temos, situações que nós vivemos no dia a dia e você se sente impotente para fazer, que existe o nome de Jesus para te ajudar nisso. Quantos de vocês e quantos de nós não nos deparamos com situações e falam assim, meu Deus, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não sei como fazer, mas o nome de Jesus, a presença dele, a habilidade dele, e muitas vezes a gente não percebe. Vem sobre nós e vem como uma luz. Uau! Como que eu pensei nisso? Como que eu não tinha pensado nisso? Mas você pensou. É Deus em você, queridos, te dando habilidade para resolver situações. E nós precisamos ver esses detalhes e ser grato nesses detalhes do nosso caminhar diário. Porque quanto mais gratidão há no seu coração, mais responsabilidades surgirão diante de você, desafios maiores que Deus vai confiar, porque você, nos menores, você está sendo fiel em confiar nele, e você é fiel no pouco, Deus vai te colocando sobre coisas maiores, entende? Tudo começa de pormenores na nossa vida, e às vezes nós pensamos, Deus é um Deus de coisas grandes. Não, queridos, tudo para Deus que envolve você é grandioso. Deus pensa em coisas grandes para você. Para nós, às vezes, são detalhes, mas para Deus é importante. A Bíblia diz que até os fios do nosso cabelo são contados. Amém?
E nós precisamos considerar isso no nosso caminhar diário. Provérbios diz para nós considerarmos o Senhor em todos os nossos caminhos. E como é bom nós fazermos isso diariamente. Isso, o que vai acontecer com a sua vida? Sai um peso, sabe aquele estresse que está sobre sua vida de ter que resolver algo, e você se sente pressionado, e você se sente aprisionado, ou se sente pressionado, igual o povo de Israel, aí estou dizendo em coisas grandes, eles estavam encurralados, o mar na sua frente, o exército do faraó vindo, e eles lá, e agora, o que nós vamos fazer? E Deus fala assim, por que clamas a mim? É como se dissesse, eu tenho a resposta para você já tem na sua mão o cajado, usa o cajado, abra o mar, e o mar vai se abrir. E Deus já nos deu o seu Espírito para isso. Nós é que precisamos aprender e discernir Deus em todos os nossos momentos. Eu sempre penso que existe graça para tudo. E existe graça para cada situação na nossa vida. E nós não podemos nos esquecer disso, queridos. Eu estou falando sobre viver pelo nome de Jesus. Paulo, ele, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, 5, ele diz assim, não que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa. Pensar alguma coisa como se de nós partisse. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Que declaração poderosa! Nós precisamos amar a palavra de tal forma que ver isso tem que trazer um choque para nossas vidas. Você fala, meu Deus, o que eu estou perdendo na minha vida? Porque em toda a minha vida eu estou achando que a suficiência vem de mim, porque o mundo aponta tudo para você, a religião aponta para você, é você, quando o evangelho aponta para Jesus, é Ele em você. E quando você olha para Jesus, e você tira os olhos de você, Cristo, a sua vida vai ser leve, o seu caminhar vai ser leve, e não vai ser só um caminhar leve, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão, irmãos. Fala assim, isso é para mim. Eu sou igreja. Queridos, nós somos da fé, precisamos confiar nisso. Não faz sentido nós vivermos um evangelho em que nós não participamos do evangelho, em que nós somos apenas ouvintes e não praticantes. Agora, na frente de cada um de nós é colocado um espelho. Nós vemos a face do Senhor, mas eu não posso fugir desse espelho. Eu preciso ver todos os dias. Porque se eu paro de ver e eu não pratico, eu sou semelhante àquele homem que olha no espelho, vê a face e passa o tempo, não sei mais como sou. As coisas se passaram. Mas Deus não quer que seja assim. Por isso que nós somos convidados a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós vivemos um tempo de muita ansiedade, de muita crise de ansiedade. Isso é generalizado. E ninguém está livre dessas coisas. Mas a partir de um viver dessa forma, em que você coloca a sua confiança, a sua expectativa no Senhor, em que você tira o peso da responsabilidade apenas de você, em você, confiando em você, na sua força, olhando para você. Queridos, quando você passa a colocar as suas expectativas todas no Senhor, no nome do Senhor, Ele está comigo, Ele está em mim, queridos, vai surgindo uma força sobrenatural para você caminhar nessa terra sem ansiedade. Por isso que Jesus falou assim, olha, os gentios estão correndo atrás das coisas, mas vocês não são gentios. Vocês têm mais valor do que os pássaros, que são cuidados diariamente. Olha os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, não ajudam em celeiro, contudo o vosso Pai, Jesus está falando bem próximo,
O nosso papai, nosso Abba, ele cuida bem de todas as coisas. Se os pássaros são muito menos valiosos que vocês, será que eles não podem fazer muito mais em vocês e por vocês? Aí ele traz a realidade e fala assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus quer acrescentar tantas coisas nas nossas vidas, só que o mundo tem um caminhar que deveria ser totalmente contrário ao da igreja. Ou melhor, a igreja tem um caminhar que deveria ser totalmente contrário do mundo. E nós precisamos discernir esse tempo de tanta ansiedade, é tanta informação, é tanta informação na rede social, é tantas palavras, são tantas coisas, tantas vozes, e a gente se perde do cecílio suave que fala aos nossos corações, aquela paz que é tranquilo, a voz tranquila, porque são muitas vozes, queridos, são muitas falas, muita gente falando, muita gente ensinando, muita gente dando de mestre, muita gente falando, enfim, a Bíblia diz que a unção do santo está em nós e ela nos ensina. A carne do homem não gosta de coisas simples, mas, queridos, o evangelho é simples. Amém. Jesus, ele olhava para a árvore, olhava para os pássaros, olhava para o mar, olhava enfim, para todo o cenário de simplicidade, mas de grande poder que estava ali, porque nas coisas simples, não quer dizer que porque são simples não sejam poderosas. Amém? Mas é importante nós compreendermos isso, porque nós estamos falando que tudo o que nós vamos fazer, nós vamos fazer no nome de Jesus. Agora, existe um contexto, esse contexto, essa orientação de Colossenses, está também em Efésios, e Paulo, ele dá um enfoque no livro de Efésios, e eu quero ler com vocês lá em Efésios 5, versículo 15 ao versículo 21. Deus está renovando as nossas forças. Deus está renovando. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Olha, não como nécios. Alguém que é desconhecido de conhecimento. Desconhecido de conhecimento. Tá bom. É uma redundância. E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, saber aproveitar os momentos, a oportunidade. Aqui é o momento em que nós estamos remindo o tempo. Nós estamos ouvindo sobre coisas eternas. Somente o que pode remir o tempo é o que é maior do que o tempo. O que é maior do que o tempo? É a eternidade. Quando você se volta para a eternidade, o tempo é remido, porque você vive coisas eternas. As pessoas estão vivendo no tempo como se elas fossem... As pessoas, não, a igreja está vivendo no tempo como se elas fossem temporais. Mas a igreja, ela tem a vida eterna, para viver as coisas eternas, para desfrutar das coisas eternas. E aqui, ele diz aqui, olha, por essa razão não vos torneis insensatos. Mais uma vez, está falando de conhecimento, discernimento, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso é muito importante para quem quer frutificar. E a vontade do Senhor, a melhor forma de conhecer a vontade do Senhor é conhecer o coração dele. Você quer conhecer a vontade de alguém? Ande com ela, com ele. Conheça, relacione-se com ele. Na palavra, no Espírito, e você vai compreendendo a vontade. E a gente vai pensando, quantas pessoas que pensam, é a vontade de Deus, a miséria, as enfermidades, as situações que estão acontecendo, de catástrofes, e pensam, é Deus que está fazendo. Aí vem os religiosos, Deus está pesando a mão, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. E Deus não está em muitas situações. Se Deus está na tempestade, e Jesus estava no barco, na tempestade, dormindo, e os discípulos desesperados, e eles acordam Jesus, clamam por Jesus, Jesus vai e repreende a tempestade. Jesus está repreendendo Deus? Se Deus estava na tempestade, entende, irmãos? Então tem coisas que os homens falam porque eles usam como desculpas. Se eles não entendem,
e falam coisas que não são. Então nós precisamos compreender a vontade de Deus. E aí ele continua falando aqui: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem se enche do Espírito sou eu e você. Eu não preciso, Senhor, me enche, me enche, me enche. Não, é você que se enche. É simples, assim, é simples assim. Aí ele vai dizer como que é isso. Ele fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Perceba que ele está usando mais ou menos as mesmas coisas que ele fala em Colossenses. A palavra habite em vós ricamente, e aqui ele está dizendo assim: falando entre vós a palavra, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Porque quando você está vivendo essas realidades, você está se enchendo do Espírito. Entende que quando você está se enchendo do Espírito, há uma conexão no nosso interior, a percepção. A mesma que Jesus falou: olha, vocês vão saber que quando o Espírito vier em vocês, o Consolador, vocês vão saber que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Porque a presença do Espírito já traz consigo a unção do Espírito. A presença do Espírito já traz para mim a consciência da capacitação de Deus para agir no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? E uma vez que eu tenho a sensibilidade do Espírito comigo, eu tenho a presença do Espírito comigo, porque eu estou vivendo a comunidade da igreja, uns aos outros. Nós temos os nossos grupos de unidade, que é tão bom, queridos, que a gente senta relaxadamente e começa a compartilhar das verdades do Senhor, a palavra, aquilo que nós temos sido ministrados pelo Espírito. E um começa a falar daqui, outro fala dali, aí o outro traz uma outra verdade de um outro ângulo, e aquele negócio começa a aquecer os nossos corações, e quando nós vamos ver, se deixar, vira vigília. Não é, Eli? Então, isso é muito bom, queridos, porque é um enchimento que acontece. Lógico, nós estamos aqui, e essas verdades compartilhadas vão borbulhando em nosso coração, aquecendo o nosso coração, e nós vamos nos enchendo do Espírito. Isso é muito bom, porque isso traz percepção da unção, a capacitação do Espírito. E se você olhar tanto em Colossenses quanto em Efésios, depois desses versículos, essas orientações de instrução, de falar entre vós, sujeitar uns aos outros, ele começa a orientação entre marido e mulher, pais e filhos, servos e patrões, o viver diário. Porque Deus nos chamou para viver pelo nome de Jesus, consciente da capacidade dele. Então, quando você enfrenta uma situação difícil na sua casa, no seu casamento, você tem a habilidade, a sabedoria do Espírito para agir. Saber quando falar, saber quando agir, saber as palavras com que falar. E às vezes a gente quer tudo prontinho, né? Me passa uma listinha de como fazer, passo a passo. Queridos, o Espírito Santo não tem passo a passo. O Espírito Santo é uma pessoa. É um conselheiro diário para a sua vida. É o conselheiro da sua nova natureza. E está aí com você e de repente vai falar assim: fica quieto. Ou de repente você tem uma percepção em uma situação. Queridos, isso são tantas situações que nós passamos na vida. E você não tem que pensar, se fulano que transmitiu aquela mensagem tivesse aqui. Não, o Espírito Santo está com você. Entende o nome de Jesus? E nós precisamos compreender essas realidades. Por isso que eu quero falar sobre 3 aspectos importantes antes de nós agirmos no nome do Senhor Jesus, que está lá em Colossenses. A gente volta lá para as ruas de Colossenses. No capítulo 3, versículo 1 a 4. Porque
é mais ou menos assim o nome de Jesus, né? Se você está sem a consciência, está sem bateria. Você vai falar, é como se não estivesse falando nada. Mas a presença do Espírito Santo em nós é dessa forma. Queridos, isso é tão simples, não é? Na nossa vida. A nossa vida, por isso que a Bíblia diz, não por força, nem por violência. Nós queremos agir por força. Isso traz cansaço. E quando a força não funciona, você vai para a violência. Mas a Bíblia diz, é pelo meu Espírito. Fala assim, é pelo Espírito. E Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, entende que Paulo não está colocando dúvida a respeito disso. Ele está falando assim, de uma forma, queridos, porque vocês foram ressuscitados com Cristo, e não tem condição de ninguém ser ressuscitado sem antes ter a consciência de que foi morto. Gostou da revelação? Tem sentido? E está falando que juntamente com Cristo. Essa palavra juntamente, ela tem todo sentido para nós. Por isso que quando Caleb, que é a figura da igreja, ele vai escolher qual terra que ele poderia escolher, todos teriam que escolher escolher por sorte. Ele pôde escolher por ele mesmo. Eu vou escolher, porque ele teve fé. A fé inicial veio de Caleb. Escolhe a terra, Josué fala. E ele fala assim, eu quero Hebron, eu quero aquela terra lá montanhosa. Tem gigantes, tem anaquins, mas não quero saber, eu quero aquela terra lá. Porque Hebron significa associação. E tudo que nós precisamos é isso, é associação com o Senhor. Junto com Ele. E a Bíblia diz que, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, por que ele está falando isso? Porque anteriormente, no capítulo 2, ele está falando de palavras de filosofia humana, de não toque, não proves, coisas que têm aparência de santidade, de humildade, mas que não pode refrear os impulsos carnais. Você sabe que são impulsos carnais, né? Todo mundo sabe. Impulsos carnais, e não tem nenhum valor essas coisas. Mas nós fomos mortos com o Senhor. Quando Jesus foi morto na cruz, levantado, todos nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Isso se consumou no nosso batismo. Eu batizei, a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Para quê? Porque assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, pelo Espírito Santo, nós também viemos viver em novidade de vida por meio da mesma glória, do mesmo Espírito que está em nós, para um viver diário novo, pelo poder do Espírito. Amém, irmãos? Vocês deviam fazer mais festas, vocês deviam levantar a cadeira, quebrar esse teto aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é muito glorioso. Vou falar igual os nordestinos. Já é, menino. Aí ele fala assim, e o primeiro aspecto é essa união com Cristo. Estou unido com Ele. Unido na sua morte e unido na sua ressurreição. Uma vez que eu tenho essa consciência dessa união, e essa união não partiu de mim para com Ele, partiu dele para comigo. Não fostes nós, não somos nós quem escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu. Às vezes até isso nós queremos roubar. Foi eu que criei, fui eu que corri atrás, eu que busquei. Não, cara, você foi atraído. Você foi atraído. Você sentiu o cheiro. Você sentiu o cheiro da rosa de Saron, do perfume. Você soube discernir o perfume que não era de morte, era de vida. E você foi. E é Ele que estava te atraindo. Mas Ele nos escolheu para que a gente vá dê fruto.
E esse fruto não tem a ver com a nossa força, mas porque nós estamos na videira. A videira de onde vem toda a vida, toda a seiva para frutificar, para viver essa vida, queridos. Então, esse primeiro aspecto é importante. Aí ele continua falando aqui, olha, então vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Agora você pensando que você está ressuscitado com Ele, essas coisas do lado alto não estão tão longe para nós. Sim ou não? Não estão tão longe para nós. Porque eu fui ressuscitado com Ele e assentado com Ele. Agora, o fato de eu buscar é porque eu tenho interesse nessas coisas. Eu medito na palavra. Eu encontro realidades, verdades que são minhas. Eu busco lá do alto. Sabe quando Jesus está ensinando a oração aos discípulos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo o seguinte, olha, busque a vontade do céu. Entenda as realidades do céu. As verdades do céu. Entenda como que o céu, o que está acontecendo no céu. Porque tudo do céu é seu. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então buscar é importante, queridos. Esquadrinhar. E Deus sempre encontra os famintos. Ele não erra o caminho das mulheres samaritanas que estão buscando Jesus na fonte errada, mas ele não erra o caminho. E pelo contrário, ele desvia o caminho para encontrá-los. E nós precisamos dessa fome, dessa sede. A Bíblia diz, vinde vós todos que têm sede e bebei de graça da fonte da vida. Só que nem sempre nós discernimos a sede e a fome que há em nós. Achamos que as fontes da terra vão satisfazer as nossas vidas quando são as fontes celestiais que satisfazem. Achamos que são as pessoas que vão satisfazer as nossas vidas quando é a pessoa de Jesus que satisfaz. Achamos que são as riquezas desse mundo que vão satisfazer a nossa vida quando é a riqueza da glória em Cristo que nos satisfaz. Aí, uma vez que eu busco, e a Bíblia diz que quem busca, encontra. Isso é uma verdade. Então, o segundo aspecto é buscar. O terceiro é pensai nas coisas lá do alto. Porque uma vez que você encontrou, queridos, deixe isso tomar seu pensamento. Deixe isso ser sua meditação diária. Pense, eu estou unido com Jesus. Ele e eu somos um. Pensa nessas verdades. Aí, queridos, imagine, você está vivendo uma situação e que você precisa de muita sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e nada retém. Mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar que levanta de uma parte para outra. Homem de pensamento dobre, inconstante, está pensando uma coisa, pensando outra. Não pense que vai receber do Senhor alguma coisa, porque Ele está dizendo assim, olha, Deus não muda, não há variação nele, não há variação. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do onde você busca, onde você encontra, onde não está distante de você. Amém? E você está pensando, por exemplo, você está precisando de sabedoria. E você entende que você está, olha, o princípio, o aspecto, eu estou unido com Jesus. Você já viu aquele versículo? Cristo foi feito por mim, sabedoria, santificação, redenção, justiça. Ele está dizendo o seguinte, tudo que você precisa, Jesus já é em você. Eu vou repetir porque vocês não entenderam, eu sei que não. Ou vocês não estão precisando de nada.
Mas a Bíblia diz que Jesus se fez por nós sabedoria. E tudo que você precisa, Jesus é. É tudo. O que você precisa, Ele é. Aí você pensa, peraí, Jesus é minha sabedoria. Aí eu estou usando já, eu encontrei, viu? Eu encontrei por causa dessa união. Eu tenho em sabedoria em Jesus, eu encontrei. Eu estou pensando nisso, eu tenho sabedoria de Cristo. Agora você não se associa com nada da terra. Você não se associa com o seu passado, com aquilo que você está vivendo. E você pensa, eu tenho sabedoria do alto, porque Jesus está em mim. Você está pensando. Uma vez que você pensa, você está pronto para agir. Está entendendo, irmãos? E aquilo vai fluir. O que é isso? É um viver pelo nome de Jesus. E isso para todos os aspectos da nossa vida, queridos. Entende? Para cada situação, você está lutando com um vício. Mas Cristo em você é a sua santidade. E você pensa, eu sou santo nele. Você só pensa. Porque você já encontrou o recurso do alto. Eu tenho o recurso do alto. As coisas do alto são muito maiores que da terra. Enquanto você está vivendo na terra, você está tentando lutar como um homem terreno, você vai ser vencido, queridos. Mas quando você entende que você se associou com quem do alto, você buscou as coisas do alto, encontrou, pensa nas coisas do alto, e aquelas coisas do alto passam a fazer parte da sua vida. Vocês estão me entendendo? Isso só faz sentido para quem tem faltas. E glórias a Deus quando nós temos faltas na terra. Quando se quebra as muletas. Porque na terra tudo que você tem é muleta. Amém, irmãos? Tira a muleta. Deixa cair a muleta. Não sei se vocês me entendem. Não, essa muleta aqui eu carrego com ela há muito tempo. Se arrancar essa muleta da minha vida, já era. Entende, irmãos? Mas quando se arranca a muleta, aí você vai atentar. Epa, eu preciso de algo que não tem na terra, só tem no alto. Bom aqueles que deixam logo as suas muletas. E Deus nos chamou para não andar de muletas, mas andar nas realidades do alto, queridos. Por isso que ele continua falando aqui, olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ah, mas o governo, o presidente, o que está acontecendo no país lá, colar, enfim, queridos. Abre comigo aí, André, por favor, Hebreus, capítulo 12, o último versículo de Hebreus. Pode ler o penúltimo de Hebreus 12, por favor. É esse aí, ó, esse aí mesmo. Por isso, recebendo nós um reino. O que quer dizer inabalável, irmãos? Que não sofre abalos. E Deus permite que coisas abalem as nossas vidas para que nós venhamos receber um reino inabalável. E o que eu tenho que fazer? Reter a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vocês me entendem, irmãos? Eu já estou terminando essa palavra, mas quando nós entendemos isso, o nosso viver muda. Entende os três aspectos. 1, eu estou unido com Cristo. 2, eu busco as coisas do alto onde estou. 3, eu penso nessas coisas que eu busquei e encontrei. Eu gosto de falar, nós precisamos pensar naquilo que estamos pensando. Eu estou preocupado com o quê? O meu pai, que é o seu pai também, diz que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. Amém, irmãos? Fala assim, coisa alguma. Porque Ele tem cuidado de nós. Por mais que você não perceba o cuidado, agora perceba os detalhes. Ele tem cuidado de você. Isso é maravilhoso. E eu quero encerrar essa palavra lendo 3, no Colossenses 3, versículo 9 a 11. Por isso que o Filipenses 4, 8 diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, se nisso traz algum louvor, tem alguma virtude, nisso pense. E entenda que
A verdade não está diante dos nossos olhos. A verdade está na palavra que Deus diz. Deus disse, essa é a verdade. Jesus, quando intercedeu pelos discípulos, ele fala, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu quero concluir aqui no versículo 9 a 11, diz assim, não mintam, uma vez que você está de posse da verdade, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Bota na versão, esse último versículo na versão revista atualizada aí, André, que diz, lá no final, porém Cristo é tudo em todos. Por isso que a Bíblia diz, tudo o que fizer, faça no nome dele, porque ele é tudo em todos. Ele é tudo em você, queridos. Ah, mas eu não tenho paciência, porque você está focando em você. Ah, eu não sei, porque você está focando em você. Mas quando você fala, Jesus é a paciência em mim. Ele é a sabedoria em mim. Ele é a vida em mim. Mude as suas palavras. Fale a verdade. Pare de falar em concordância que o mundo fala. Pare de concordar com as obras das trevas. Concorde com a verdade. Concorde que Jesus é em você, o que você precisa ser, queridos. Tome posse disso, queridos, na sua vida. Essa vida que Deus nos chamou para viver não deve ser uma vida qualquer, mas uma vida que glorifica Ele em todos os aspectos, porque Jesus glorificou em todos os aspectos. Vamos colocar de pé. Cristo é tudo em todos. Eu tenho certeza que Ele falou com você. Ele falou com você, Ele falou comigo, Ele está falando. E quando Ele fala, queridos, Ele remove aquilo que é inconstante em nossas vidas, aquilo que é muleta em nossas vidas, e Ele passa a ser a pedra principal e angular em nossas vidas. Ele passa a ser o fundamento em nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos, é isso que importa, queridos. Ele é tudo o que nós precisamos. Cristo é tudo em todos. As pessoas que são abaladas, são agitadas de um lado para o outro, vivendo na circunstância, é porque não tem esse fundamento precioso, essa verdade gloriosa que está em Cristo. Mas nós que temos Ele, temos entendido e compreendido essa verdade, Jesus nos chamou para viver essas realidades. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque os nossos corações estão sendo estabelecidos numa verdade única, que Cristo é tudo em nós. Tudo que nós precisamos, a capacidade do Senhor. Senhor, não que nós tenhamos alguma habilidade, pensar alguma coisa como se de nós partisse, mas toda a suficiência, toda a capacidade vem do Senhor. Aleluia! Tudo, Pai. A habilidade, a graça, a sabedoria. O Senhor nos dá habilidade para tantas coisas. Senhor, assim como o Senhor fez com Daniel, tornou aquele homem um dos mais sábios. Senhor, o homem mais sábio daquela época, Pai, porque nele havia um espírito excelente. Senhor, em nós há sabedoria, nós somos destacados, Senhor, porque há em nós uma graça, um fluir do Espírito, uma glória do Senhor que nos faz diferentes do mundo. Senhor, uma sabedoria que é do alto e não da terra. Portanto, Pai, nós cremos, Pai, que nós
Temos Jesus em nós, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa sabedoria, e nessa verdade que nós andamos e caminhamos, Pai, e nós abençoamos, Pai, cada um, Pai, declaramos a Tua graça, o Teu favor sobre nós, porque Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos?